o brincar, ele é a ferramenta, é o instrumento principal para que esse aprendizado aconteça, né? Como a gente estava falando, não só a parte cognitiva, porque através da brincadeira a gente vai ter sim esse desenvolvimento cognitivo, mas também dessas relações, da criança poder experimentar, da criança vivenciar, dela saber relatar dos seus sentimentos, das suas emoções, saber viver em grupo, em equipe, experimentar o que é uma regra, porque saber que essa regra está presente no dia a dia e que ela está vivenciando isso na infância e que ela vai levar isso para a vida adulta. Então, isso só faz sentido para a criança se for por meio da brincadeira. A gente não consegue sentar e catequizar uma criança dizendo você tem que agir assim, assim, assim. A criança vai aprender isso por meio da interação dela com o outro, com outros da mesma idade, com os pares, com os adultos, porque os adultos também precisam fazer parte dessa brincadeira das crianças, né? É uma forma de estreitar os laços afetivos, é uma forma de tornar a brincadeira também atrativa para a criança, esse momento da interação com o adulto. Então é a brincadeira tanto com os pares, quanto com os educadores, com a família também. É muito importante que esse momento aconteça. Olivia, então assim, o brincar que é nato da criança é para ela se autoconhecer, para ela conhecer o outro, relacionar com o outro. Exatamente. E aí também todas as, eu chamaria de normas da vida, ela aprende por meio do brincar. Por meio Seria da mais ou brincadeira, menos com isso? certeza, é isso mesmo. Porque assim, é através da experiência que a criança vai aprender, né? E qual é a ação que está presente no dia a dia dela? É o brincar, né? E é por meio desse brincar que ela vai vivenciando tudo isso que ela necessita, todas essas habilidades, as emoções, o conhecer as emoções e lidar com essas emoções nas brincadeiras, e isso ela vai levar para a vida, com certeza. Eu sei que as crianças até uma certa faixa de idade, elas são bem egoístas, né? Uhum. Então é tudo para ela. Uhum. E a partir de que idade elas começam a entender que existe o outro e que ela tem que compartilhar com o outro? Porque eu já vi muitas crianças pequenininhas, que eu não sei qual é a fase que eles superam isso, em que quando ele está brincando, vem o outro e toma, e ele fala, não é meu, né? Não tem isso? Tem Até muito que sim a idade? fase do egocentrismo. Isso. Egocentrismo, que eu chamo Isso, aqui. Então, as crianças, é muito comum isso ainda nas crianças de 1, 2 até 3 anos, né? Essa fase do egocentrismo ser muito evidente. Então, a criança, para ela, tudo gira em torno dela, né? Então, o que é dela é como se fosse muito possessiva, então é difícil dividir os brinquedos, é difícil dividir a atenção das pessoas que ela tem convívio, né? Então a criança quer a mãe só para ela, quer a professora só para ela, quer o brinquedo só para ela, né? E à medida que ela vai convivendo com o grupo, ela vai aprendendo isso, ela vai aprendendo a perceber o outro e que o outro também é importante para a vida dela. Então o que a gente percebe é que na fase de mais ou menos 4 anos, a criança já começa a dar um valor muito grande ao grupo e de se sentir pertencente a esse grupo. E aí ela não quer ser diferente do outro, né? Aí é a hora que a gente já começa a ver ela tendo uma facilidade muito grande em emprestar os seus brinquedos, em querer sempre estar próximo do colega, querer estar fazendo essa brincadeira em conjunto, mas é mais ou menos por volta dos 4 anos. Tá, mas isso não significa que o descobrir o outro, ir ao encontro do outro por meio do brincar, isso significa que o papel da mãe é relevante na vida dele, né? Porque eu sei que a mãe é o centro da vida dessas crianças. Sim, na verdade existe um vínculo, né, que não se desfaz assim, em momento algum, que é esse vínculo materno. À medida que a criança vai crescendo, quando ela percebe o grupo, o que a gente diz assim, é que vai tendo um papel importante na vida dela os pares, as crianças que têm os mesmos interesses, que gostam das mesmas coisas, mas a criança nunca ela vai se desvincular dessa dependência do adulto, afetiva, e seja com a mãe, seja com a professora, seja com a cuidadora, a pessoa que está presente. A criança precisa sentir que existe esse laço, a necessidade realmente de manter as relações afetivas, né, com os colegas e com os adultos.
esse brinquedo para as crianças ou você deixa livre, ela escolhe de acordo com a sua afinidade? Como é que a gente trabalha essa questão, nós enquanto adultos? Isso vale para dentro de casa, né? Isso vale para nós aqui enquanto educadores. Olha, em relação às brincadeiras, as crianças é necessário que elas tenham um momento para a escolha da brincadeira, né? E é necessário também um momento em que o adulto interaja nessa brincadeira para que a criança aprenda a brincar, né? Às vezes a criança, por si só, ela não vai saber brincar. Às vezes algumas regras, algumas dinâmicas das brincadeiras, elas precisam ser aprendidas. Por isso a importância também do brincar dentro da escola, que tem um objetivo pedagógico, enquanto o professor está ensinando, mas vai ter a criança a questão das regras, de como a brincadeira funciona, então é necessário às vezes que ela seja dirigida. Mas é importante também o brincar livre, porque é através dele que a criança vai se expressar, que a criança vai desenvolver a sua criatividade, e esse é um momento em que a gente tem que estimular ao máximo a criatividade da criança, porque essa criatividade ela tem, né, um tempo determinado para ser desenvolvida, e nessa fase da educação infantil é muito importante a gente dar essa liberdade para a criança, criar a sua brincadeira. A criança traz muito para a brincadeira o faz de conta, às vezes é nessa brincadeira que a gente vai perceber uma situação que tem incomodado a criança no dia a dia, porque ela vai trazer para a brincadeira dela algo que é da vivência dela, da realidade dela, e a gente vai começar a perceber. Então, as duas formas são muito importantes, tanto o brincar livre quanto a brincadeira. Com relação ao brinquedo, existem brinquedos diferentes que são adequados a cada faixa etária, né? Até pela questão do perigo que um brinquedo pode oferecer, de peças pequenas, que às vezes tem brinquedos de peças pequenas que trabalham muito a criatividade de montar, mas vai ser necessário a criança ter um pouquinho mais de idade para ela não correr o risco de botar na boca. Então são esses detalhes com relação à idade que precisam ser pensados, né? E hoje as nossas crianças elas têm um acesso muito fácil à tecnologia. Então, o que a gente tem visto é a preocupação tanto da escola, e a gente tem visto as famílias também se preocuparem com isso, é a questão de resgatar brincadeiras e brinquedos que não necessariamente estejam ligados à tecnologia, né? Para dar para a criança essa oportunidade. Um jogo, por exemplo, para ela poder compartilhar com o outro, que não seja um brinquedo onde ela vai ficar só apertando o botãozinho, escutando barulho, mas ela vai precisar do outro para aquele brinquedo funcionar. Então, na escola, por exemplo, a gente sugere muito às famílias que o dia do brinquedo seja um brinquedo que a criança possa brincar com outra criança, né? Não vai ser um brinquedo que ela traga para brincar sozinha. Na verdade, sim, essa demanda realmente muito grande de tarefas, às vezes em casa, do trabalho, muitas vezes acontece sim da família usar esse recurso para poder acalmar a criança, para que consiga fazer outras atividades ao mesmo tempo. O ideal é que isso seja usado o mínimo possível, realmente. A gente brinca que as crianças hoje já nascem, né, tecnológicas, dedinho, porque elas, né? O touch já faz parte da vida delas. Então, assim, isso é algo que naturalmente vai acontecer, a gente não tem muito como evitar. Então, à medida que a família tem a oportunidade de oferecer um tempo à criança para que haja essa brincadeira, essa interação, essa é a hora de tirar o telefone, de tirar a televisão, para que a criança interaja e perceba que há outras formas de diversão, de brincadeira, de trocas com os outros, né? Então, a gente precisa buscar um equilíbrio nisso. Eu vou aproveitar porque o tema hoje com a Lívia era sobre brincar, sobre brincadeira, sobre brinquedos, porque nós estamos aí próximo do dia 12, que é o Dia das Crianças. Nessa hora do brincar, eu sei que os pais, é essencial a presença dos pais na vida da criança nessa hora de brincar, tô certa? Sim. Então, assim, é importante que, apesar da correria de pai, de mãe, desse dia a dia, que eles tenham um momento onde mãe, pai e a criança brincam. Isso é necessário? Isso é necessário. Ou é importante, ou desde que mãe brinque, depois o pai brinca, como é que é?
É mãe brinca, pai brinca, depois brinca os Essa dois, dinâmica, assim? às vezes, nem sempre é possível conciliar de todo mundo estar junto, né? Mas à medida que a família consegue esse momento de todos estarem juntos e poder oferecer esse tempo à criança, isso seria o ideal. Mas é claro que, mesmo que de forma separada, o pai consiga brincar, a mãe consiga brincar, isso é um momento de aprendizado para a criança, é um momento de troca, é um momento onde a criança está se fortalecendo emocionalmente e é muito necessário que haja esse momento em família, né? Às vezes a gente sabe que a maioria das mães hoje trabalha o dia todo, chega em casa no final do dia já cansada, mas às vezes dá serviço para casa, às né? vezes leva serviço para casa, mas precisa haver um ajuste na agenda, né, de forma que a criança tenha uma parte do dia com a mãe, porque a infância ela passa muito rápido. E daqui a pouco as coisas que podem ser resgatadas agora, que podem ser criadas agora, os vínculos, a gente não pode deixar esse momento passar, não pode perder essa oportunidade. Então é um jogo de cintura mesmo que a família tem que fazer, de criar esses momentos para que o momento de estar junto, o momento da brincadeira, ele seja um momento em família. A escola, por exemplo, a gente tenta instigar a família fazendo isso com relação à leitura. A gente tem projetos onde a criança leva o livro para casa e o objetivo é que a criança leia aquele livro com a família, que a criança faça aquela atividade com a família. Por isso no final de semana, que é o tempo que a gente imagina que seja mais fácil, né, de se criar esse momento de estarem todos juntos. Mas a família pode fazer isso durante a semana, seja na hora de dormir, na hora do momento da contação de histórias, mas ter esse momento para que ela possa ouvir a criança falar do dia, a criança propor uma brincadeira. E nesse momento é necessário que a mãe, o pai se mostre disponível para a criança, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou brincar com você, vai montando aí, vou ler uma revista, vou fazer outra coisa. Vai brincando aí. Vai brincando. Aí pega o celular, confere. Isso, e não é dessa forma que a criança espera, né? Que seja essa interação. E não é dessa forma que vai acontecer realmente. Então tem que ser um momento de entrega, né, de quem está naquele momento para brincar com a criança, que esteja realmente disponível para ela.